Neste vídeo, aprenda a finalizar uma pintura de paisagem com as técnicas clássicas. Essa pintura é uma interpretação baseada nessa obra. Toda a pintura de base foi feita no vídeo anterior. Se você não viu, acesse o vídeo aqui no canal depois de assistir esse vídeo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é preparar a superfície com óleo de papoula. Esse óleo vai deixar a pintura com um brilho que melhora a nossa percepção das cores. Além disso, esse óleo ajuda na interação da camada de cima com a de baixo, dando a ilusão que tudo foi feito de uma só vez. Depois precisa tirar o excesso de óleo com um pedaço de pano. Agora vamos construir a paleta para a pintura de acabamento. As cores que vamos utilizar aqui são branco de titânio, amarelo ocre, siena natural, permanente alizarin crimson, light red, terra de siena queimada, sombra natural e azul da Prússia. Vamos começar pelo fundo e aqui eu separei uma grande quantidade de sombra natural e um pouco de azul da Prússia. E ainda menos de alizarin. Misturo um pouco e coloco branco na parte de baixo. Em seguida, vou criando um degradê, mantendo a parte de baixo mais clara. Assim eu consigo ter várias opções de tons. Do lado esquerdo, eu vou fazer uma versão mais arroxeada, com mais alizarin crimson. Esses cinzas frios vão servir para criar a neblina, que desce das montanhas do fundo. E também as nuvens. Essa base pode ser modificada com outras cores conforme cada área pede. Aqui eu posso ajustar melhor a cor de acordo com o que eu observo na imagem de referência, no caso a pintura original que estou interpretando. Para o efeito de névoa, você deve limpar o excesso de tinta no pano e passar o pincel interagindo com a camada de baixo. Essa técnica se chama sfregaço em italiano ou em inglês se diz scumbling e é uma técnica de pintura de acabamento. Sfregaço é muito utilizado também para finalizar as luzes, as partes brilhantes no sistema de pintura em camadas. Aqui eu vou interagindo com a pintura de baixo, ora passando com mais tinta, ora com menos tinta. Vou controlando a pressão do pincel e controlando a quantidade de tinta, limpando o excesso em um pedaço de pano. Eu sou Kleber aqui do Estúdio Belarte. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se estiver gostando, deixe seu like. E se desejar, compartilhe com alguém que gosta de arte. Toda pintura retrata momentos. Esses momentos eles estão ligados à nossa memória afetiva. Sempre tem um sentimento por trás. E cada pessoa aprecia a pintura de acordo com seus próprios sentimentos, sua própria história de vida. Você pode olhar para uma paisagem e lembrar de um dia frio ou um dia quente, de uma visita na casa de um parente querido, e por aí vai. E muitas vezes o artista ele consegue conduzir o sentimento do espectador, intensificando mais um efeito de luz e sombra, trabalhando bem as cores. A névoa não é suave em todas as partes, ela tem forma, e eu vou buscando isso, com movimentos do pincel mais ou menos em zigue-zague. Deixar alguns espaços vazios ou levemente preenchidos faz parte do efeito, porque o vapor d'água ele oscila bastante no ar. Pinceladas mais alternadas estão mais alinhadas com a natureza do que tentar deixar tudo certinho. A base das montanhas normalmente concentra mais neblina do que no topo. Um erro muito comum do iniciante é passar branco puro para esse efeito. Até funciona, mas não fica tão natural. A névoa reflete o ambiente, o céu e tem também o efeito de atmosfera e da luz e sombra. Passando o pincel por tudo, sobre o céu, as montanhas, ao mesmo tempo cria um efeito semi-transparente. Separei um pouco de sombra queimada e acrescentei um pouco da base cinza azulada. Misturo bem. Mais sombra natural. A ideia aqui é fazer um cinza mais quente para as partes onde o sol ilumina diretamente.
Coloquei um pouco de amarelo ocre e alizarim crimson. Na parte de baixo dessa montanha é mais claro e mais quente. O sol ilumina diretamente. Imagino que seja uma área aberta. Essa névoa que fica na base das montanhas é muito comum no amanhecer. A minha hipótese é que essa pintura retrata a parte da manhã. Você já viu esse efeito? Já presenciou esse efeito na paisagem? Que horário você acredita que foi retratada essa pintura? Vou fazendo a transição entre luz e sombra com o movimento do pincel. O pincel usado para o esfregaço deve ser um pincel mais duro, com cerdas mais duras. E o movimento da mão mais eficiente seria com a mão mais solta. Só deve pressionar um pouco mais quando quer um efeito mais forte, mais brilhante, mas em geral é com a mão mais leve. É importante prestar atenção no efeito de luz e sombra que as nuvens têm. As nuvens que invadem o topo da montanha, elas são um pouco mais marcadas e algumas partes são mais claras e outras mais escuras. Às vezes ela fica mais rarefeita, mais dispersa, às vezes ela condensa formando manchas bem desenhadas. E aqui no céu é o melhor exemplo para entender o movimento em zigue-zague do pincel, um movimento mais ou menos alternado e bem de acordo com a natureza. A quebra das nuvens pelo ar dá esse efeito mais aleatório. Eu vou controlando a temperatura da cor com sombra natural, fazendo um cinza mais quente. Sombra natural, quando é misturada com o azul ou com o preto de lâmpada, que é um preto azulado, conforme eu fiz no vídeo anterior, torna a cor mais quente. No caso, esse azul ele fica um pouco mais quente. Eu vou controlando isso. É sempre importante ter uma cor que esquenta e outra que esfria, na teoria das cores quentes e frias. Isso num nível mais avançado. Vou explicar melhor mais adiante. Light Red, amarelo ocre, misturo um pouco. Sombra natural. Estou fazendo uma quantidade maior de cor quente para criar o efeito de luz do sol. Se eu quiser esfriar um pouco esse alaranjado, basta eu colocar um pouco de alguma mistura azulada. E assim eu vou equilibrando a temperatura dessa cor. Além de esfriar, o azul suaviza um pouco o laranja, deixando a cor mais neutra. Aqui, a luz do sol é mais fraca, por isso eu vou suavizando como se fosse uma luz indireta, um reflexo. É possível também trabalhar a névoa em várias camadas, deixando secar entre as camadas. Vai muito do capricho e experiência de cada um. A teoria das cores quentes e frias é fundamental para a pintura profissional. No ensino regular, nós aprendemos de uma forma muito básica. Devemos avançar com esse conceito. Cores frias são derivadas do azul, são misturas que partem do azul. E cores quentes estão mais próximas do laranja, do vermelho, do amarelo. Porém, você tem caminhos intermediários. E aí é onde vem a sutileza, que é necessário treinar o olhar. Um verde pode ser mais frio ou quente. Mas no ensino básico nós aprendemos que o verde geralmente é ensinado que o verde é uma cor fria, sempre. Isso não é verdade. Do mesmo modo, o violeta ou o roxo também pode ser mais frio ou mais quente. E tudo vai depender do contexto, onde as cores estão próximas umas das outras, elas vão causar um contraste, mais baixo ou mais alto, mais frio ou mais quente. Por exemplo, se um violeta está perto de outro violeta, um deles vai se assumir mais frio do que outro. Por isso, uma cor para ser mais fria ou mais quente depende da cor vizinha. Isso você aprende principalmente na prática. Agora vou criar esse reflexo na água. Eu começo por uma cor fria. Eu vou arrastando o pincel com pouca tinta, dando a ideia que a luz vai perdendo força do lado oposto. A tinta vai perdendo força muito por conta do óleo que foi aplicado anteriormente. Isso é fundamental no sistema de pintura em camadas para se conseguir um ajuste fino na pintura de acabamento, a camada final. Agora eu estou preparando uma tinta bem clara e quente.
Em seguida, eu vou pintando sobre essa base com uma tinta mais espessa. À medida que o pincel é arrastado para o lado oposto, a tinta vai se fundindo com a base, se tornando mais fraca. A água também reflete a neblina, mais ou menos com as mesmas cores. Faço isso com pouquíssima tinta no pincel. Essa é a melhor forma de interagir com a pintura de base. Esse efeito só é possível graças ao óleo que foi aplicado anteriormente. Esse óleo precisa se manter fresco para esse efeito. Por isso eu prefiro o óleo de papoula para lubrificar a tela naquela etapa anterior. Agora eu vou organizar e limpar a paleta. Eu reservo alguns tons das tintas frias caso eu venha a precisar. Sombra natural, siena natural e acrescento medium para a veladura. Vou explicar melhor o que é isso. Vou misturando o medium com a tinta para controlar a transparência. Veladura significa uma fina camada de tinta transparente aplicada sobre uma pintura seca. A cor da veladura se combina com a camada de baixo através da transparência, e isso é uma forma de combinar cores em camadas. Veladura sempre se aplica cor por cima, nunca por baixo, geralmente nas últimas camadas de pintura. O medium é um veículo, uma substância que vai modificar a tinta, dando transparência e consistência ao mesmo tempo. Existem mediums para todo tipo de técnica. Medium para a veladura precisa ser espesso como se fosse mel. Terra de siena queimada, alizarin crimson e azul da Prússia. O medium para a veladura que eu estou usando é uma mistura de óleo de linhaça espessado ao sol e solvente. Eu vou combinando essas cores para obter um marrom transparente, e com essa cor eu faço as veladuras das sombras das rochas e também da terra. Também é possível usar óleo de linhaça polimerizado. Não recomendo óleo de linhaça comum para a veladura, porque é muito líquido e acaba escorrendo. Tradicionalmente, os artistas usam mediums mais espessos. Veladura é uma das técnicas dos grandes mestres da arte. Se você quiser aprender pintura a óleo profissional, você precisa conhecer o curso Academia de Retrato, onde você vai aprender a pintar retratos pelo sistema de pintura em camadas e também desenvolver diversas paletas e estudos de cores. Para saber mais, acesse o link na descrição deste vídeo. Veladura é uma excelente técnica para fortalecer as sombras, por isso é importante na pintura de base não escurecer demais as sombras, para depois finalizar com veladura. Tradicionalmente, não se utiliza branco nas veladuras, algumas pessoas confundem isso. Uso essa cor para alguns pontos escuros na vegetação. É possível fazer algumas formas, como alguns pinheiros, mas precisa levar em consideração que a tinta é transparente e vai revelar tudo o que está por trás. Então, eu aplico com moderação, nesse caso. Precisa trabalhar a água, por vezes, para criar o espelhamento. A água espelha a terra.
Uma vantagem da veladura é que as cores de baixo são modificadas ficando mais unidas, com valores tonais mais próximos um do outro. E isso é uma característica das sombras. Fiz um alaranjado com amarelo ocre, light red, branco e acrescentei cinza azulada. Essa tinta vai servir para pintar as luzes. Tudo que vai branco é opaco. Opaco significa que tem poder de cobertura, ou seja, é o contrário da veladura. Enquanto a veladura revela o que está por baixo, as cores opacas cobrem a pintura. Por isso é importante tomar cuidado ao pintar com cores opacas próximas das veladuras, para não estragar a transparência dessas veladuras. Nesse caso, eu quero criar alguns brilhos na área de luz. Vou juntando muito amarelo ocre, azul e um pouquinho de vermelho. O vermelho eu preciso usar com muita cautela. O objetivo aqui é criar um verde oliva. Mais amarelo, ocre e branco na extremidade inferior. Então eu crio um degradê para ter opções de tons. Eu vou destacando algumas luzes, às vezes mais brilhantes ou mais discreto. É preciso considerar que tem muita veladura aqui, então eu não posso cobrir tudo. Preciso observar onde o sol ilumina e reservar boa parte do que já foi feito. Pintura em camadas é uma interação constante, não é repintar. Interagir é saber onde você reserva e onde você vai cobrir. A tendência é que quanto mais camadas, menos ação você vai ter. Ou seja, cada vez mais vão ficando partes menores a serem pintadas e reservando tudo aquilo que já foi feito nas camadas anteriores. Fazer uma aula completa assim, gratuita, dá muito trabalho. Sou eu mesmo que edito vídeo, isso é muito trabalhoso, editar vídeo de pintura é muito trabalhoso. E a minha remuneração aqui é o seu like. Se desejar, compartilhe com alguma pessoa que gosta de arte e considere também adquirir o meu curso se você desejar aprender pintar a óleo profissionalmente, no meu curso Academia de Retrato, onde você vai aprender a pintar retrato fazendo os principais tipos de underpainting e finalização adequada para cada um deles. Link na descrição do vídeo. Aqui eu estou criando o espaço negativo,
O que seria o espaço negativo? É construir objetos a partir do fundo, melhorando a silhueta. Considere que o fundo ao redor das árvores é a grama, e ao pintarmos a grama, podemos invadir o plano da frente já desenhando esses vazios que têm formas específicas, formas que identificam o tipo de árvore, que nesse caso é pinheiro. Conforme avança a pintura, fica com uma textura muito boa e vou diferenciando aos poucos o que é vegetação rasteira e o que é árvore. A montanha que passa por trás tem uma névoa bastante densa e fria, o que altera a cor da vegetação. Terra de siena queimada, mais terra de siena queimada, um pouco de alizarim e menos ainda de azul. Misturo bem, essa é uma excelente tinta transparente para a veladura. Adicionei medium de veladura e vou misturando aos poucos para obter o tom correto. O termo tom, ou tonal, se refere à força de claro e escuro, o efeito de luz e sombra, que no caso da veladura nós controlamos com mais ou menos medium. E aqui eu vou ajustando o tom das rochas com uma camada de veladura. Isso ajuda a unificar os tons de baixo, dando uma leve escurecida nas sombras. Em algumas partes menores pode escurecer um pouco mais usando menos medium e mais tinta, justamente nas fendas das rochas. Alguns artistas gostam de aplicar várias camadas de veladura, sempre deixando secar cada camada e combinando cores diferentes em cada uma. No final, o resultado gera cores impossíveis de serem criadas por outro método, porque a veladura, em geral, é uma mistura ótica, diferentemente da mistura feita na paleta, onde você mistura as cores e já obtém o resultado diretamente. Quando se mistura por transparência, o efeito é muito diferente, mas isso só é perceptível olhando a pintura pessoalmente. Não dá para ser por fotografia, por exemplo. Peguei sombra natural, amarelo ocre, vou misturando e criando uma faixa onde a parte de baixo fica ligeiramente mais clara do que a parte de cima. Agora um pouco de alizarim, vou misturando. Na parte de baixo, um pouco de branco. Essa escala multicolor faz uma imitação de um efeito da natureza onde objetos na luz têm uma cor mais viva e clara. À medida que passa pelo meio tom e depois pela sombra, vai mudando as faixas de cor. Essa escala serve para detalhar mais o morro que está à frente. Sigo criando alguns pontos de luz. Os planos das rochas que estão virados para o céu ficam muito mais frios, porque refletem o céu. Agora vou reciclar essa cor para fazer a cachoeira. É um cinza um pouco mais frio, representa a água na sombra. O movimento alternado
cria a ilusão da água se movimentando em queda, e quando o pincel é arrastado levemente, sugere vapor d'água. A base da cachoeira tem bastante vapor d'água. Isso lembra a técnica de fazer neblina. Passando o pincel com pouquíssima tinta dá um efeito de transparência, revelando parcialmente as rochas que estão por trás. Eu estou entrando com um valor mais claro, a luz está um pouco acima do que é permitido para essa área, mas aos poucos eu vou ajustando esse brilho. Acontece que essa é uma área de sombra e por isso existe um limite máximo de luminosidade, não é uma luz direta nesse caso. E sigo ajustando a luz e sombra da cachoeira. Existe uma outra queda d'água aqui que é um pouco mais discreta. Sombra natural, amarelo ocre, mais amarelo ocre e um pouco de azul da Prússia. Misturo bem e obtenho um verde. A ideia aqui é fazer um verde bem azulado. Coloco o branco na parte de baixo e vou fazendo um degradê. E com essa cor, vou fazendo a movimentação da água ao fundo. Essa pedra está mais longe e próxima da cachoeira. Ela fica atenuada pelo efeito do vapor de água. Vou clareando discretamente a base da cachoeira, dando contraste com as pedras. Bastante amarelo ocre, um pouco de azul, sombra natural e misturo um pouco. Acrescento branco na parte de baixo,
fazendo um degradê. Em seguida, eu ajusto com mais amarelo ocre na parte de baixo e misturo. Essa escala serve para criar as rochas e efeitos de transparência. As rochas que estão submersas, nesse caso, têm um brilho esverdeado e bem fraco. A parte que está fora da água, a parte que emerge, tem um brilho mais claro e eu faço com muita tinta. Com a mesma escala, eu crio as sombras das rochas e da canoa. Tem uma rocha enorme aqui, só precisa cuidar para deixar a parte submersa mais discreta, enquanto a parte que se eleva para fora d'água é mais contrastante. Pense que tudo que está debaixo d'água vai sofrer uma alteração. Geralmente as sombras dos objetos ficam mais claras e a luz um pouco mais escura. Amarelo de cromo e vermelho de cádmio. Separei aqui amarelo ocre e vou fazer uma mistura alaranjada, um pouco mais viva do que as cores que eu tenho usado até agora. Na natureza, geralmente as cores são mais discretas, mais neutras. Em algumas partes menores podem haver cores vivas, locais geralmente onde recebem luz direta ou elementos que têm cores vivas como flores, objetos feitos pelo homem, etc. Veja como a luz direta do sol deixa mais viva, mais destacada. Esse efeito pode ser do amanhecer ou um pouco antes do sol se pôr. Separei um pouco de sombra natural, adicionei um pouco da mistura alaranjada com o branco e virou uma tinta mais neutra, excelente para sombras. Em muitos casos, a sombra natural é uma cor muito boa para transformar outras cores em cor de sombra, como o próprio nome já diz. Mas nesse caso é um reflexo, e todo reflexo só existe dentro da área de sombra. A base das pedras tem uma sombra mais marcada que eu faço com a mesma escala. Cada material tem uma textura diferente. Isso inclui a atmosfera, a água, o solo, as árvores. Muitos pintores antigos valorizavam isso, ao ponto de representar uma árvore fazendo folha por folha. Hoje em dia, muitos pintores criam métodos de inventar uma textura automática para simplificar. Eu sou adepto da pintura baseada na textura real, onde aprendemos a fazer isso observando a natureza. Mas é claro que sempre há interpretação. Cada artista tem um modo de enxergar o mundo.
Por onde a canoa passa, deixa um rastro de movimento na água. As pinceladas de ondinhas são menores quando estão longe e, quando estão perto, são maiores. Terra de cena queimada, um pouco de azul e quando misturo, vira um verde bem escuro e transparente. Separo uma parte e acrescento um pouco de branco. Agora eu vou unir essa parte fazendo um degradê aos poucos. Da metade para baixo eu coloquei amarelo ocre. No meio eu coloquei um pouco de light red para neutralizar o verde e esquentar um pouco a cor. Light red e amarelo ocre juntos formam um alaranjado terra. Agora eu neutralizei um pouco com a cor azul da Prússia. Azul é a cor complementar de laranja. Na parte superior, adicionei sombra natural para fazer uma versão escura e na parte inferior, o branco para clarear. E assim temos uma escala alaranjada e outra esverdeada. E com essas duas escalas, vamos pintar as árvores. A terra de cena queimada, quando combinada com o alaranjado, facilita para pintar os troncos devido à transparência dessa cor. Alguns galhos dão sustentação para as árvores que vêm depois, ou seja, alguns ficam expostos e outros vão ser cobertos. Para a copa das árvores, preste sempre atenção aos espaços vazios que precisam ser reservados. Primeiro vem um verde transparente, criando uma base de tom médio, e por cima dele vem o efeito de luz e sombra. A uma certa distância, nós não enxergamos as folhas, apenas uma massa de cor. Entre os espaços vazios ficam visíveis os troncos e galhos. O mesmo raciocínio vale para a grama no solo. Primeiro uma base transparente e depois toques de luz e sombra com uma tinta de consistência maior. Existem várias técnicas para se fazer vegetação, essa é uma delas e é muito boa. Vou reforçando o cabelo dos homens. Tem uma espécie de cocar na cabeça desse homem. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!